Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos iniciar nossa disciplina de solos na forma EAD e o assunto de hoje vai ser cálculos de adubação. Vamos começar a fazer os cálculos de adubação, seguindo aquela última análise de solo que a gente viu na aula passada. Acompanhe. Antes da gente começar a fazer os cálculos de adubação, vamos entender aqui que a gente tem adubos nitrogenados que contêm nitrogênio. Lembra lá que eu falei sobre os macronutrientes? Então, o nitrogênio é um dos macronutrientes e tem alguns adubos químicos que a gente pode utilizar para fazer a adubação com o nitrogênio. Então, tem a ureia, que é muito conhecida, e também o sulfato de amônio. Aí, a ureia tem 45% de nitrogênio e o sulfato de amônio tem 18% de nitrogênio, tá? Os adubos fosfatados são os que têm fósforo. Aí os mais conhecidos, mais utilizados, o superfosfato triplo, que tem 45% de fósforo. Tem o superfosfato simples, que tem 20% de fósforo. Lembrando que o superfosfato simples, ele tem uma boa quantidade também de enxofre. Então, é bom para adubar com enxofre. Para quem precisa de enxofre no seu solo, é melhor utilizar o superfosfato simples do que o superfosfato triplo. Tem também o monoamônio fosfato, que é o MAP, e o DAP, né? Mas os mais utilizados é o superfosfato triplo e o simples. Aí tem também os adubos potássicos, que são os que têm potássio. O cloreto de potássio, que é aquele vermelhinho, e tem também o sulfato de potássio. O cloreto de potássio tem 60% de potássio e o sulfato de potássio tem 50% de potássio, tá? Além disso, tem os adubos com micronutrientes, que vocês podem ver aqui, ferro, manganês, cobre, zinco, boro e molibdênio, tá? Que vocês podem utilizar, vem tudo junto, e aí vocês podem utilizar para adubar também suas culturas. Mas os cálculos de adubação que a gente vai fazer são desses macronutrientes, NPK. Bom, pessoal, vamos utilizar essa mesma análise para a gente fazer o cálculo de adubação. Aqui essa mesma análise de solo e a mesma pergunta. O agricultor deseja cultivar 2,5 hectares de tomate, para o qual, antes de iniciar o cultivo, coleta uma amostra do solo e leva ao laboratório para realizar a análise de fertilidade do solo e recebe os seguintes resultados, que são esses resultados aqui, tá? Então, vamos utilizar essa mesma análise de solo para fazer os cálculos de adubação. Nas aulas passadas, a gente fez os cálculos de calagem, que a gente viu que o pH desse solo ele era muito ácido, 4,1. O alumínio ele já estava começando a ficar alto, com 1. E o teor de cálcio e magnésio, somando aqui, não dava nem 2, né? Centimol carga por decímetro cúbico. Então, na aula passada, a gente pegou e fez o cálculo da calagem e descobriu quantas toneladas por hectare a gente tinha que aplicar de calcário. E agora, com o solo corrigido, a gente vai fazer os cálculos de adubação. Eu quero, então, que vocês deem uma pausada nesse vídeo e anotem essas três perguntinhas aqui. Indique se é necessário aplicar corretivos. Na verdade, a gente já fez isso na aula passada, né? Foi que sim, no caso, sua resposta ser positiva, qual o produto e qual quantidade recomendaria. A gente já respondeu isso na aula passada. Então, vamos responder agora o item B e o item C, que é avalie os teores de NPK do solo e de sua recomendação para a cultura do tomate. E no item C, a gente vai utilizar a ureia como fonte de nitrogênio, o superfosfato simples como fonte de fósforo e o cloreto de potássio como fonte de potássio, tá? E aí, a gente tem que calcular as quantidades de adubos que a gente vai utilizar. O agricultor deve aplicar no plantio e na cobertura para cada hectare cultivado em tomateiro. E também qual a quantidade total de adubos para o cultivo em 2,5 hectares que é o que ele quer plantar de tomate. Segunda pergunta sobre aquela análise de solo. Avalie os teores de N, P e K, que é nitrogênio, fósforo e potássio, do solo e de sua recomendação para a cultura do tomateiro com esses nutrientes. Aí, gente, quando vocês vão fazer um cálculo de adubação, quando vocês forem fazer, vocês têm que ter em mão a análise de solo, que é aquela lá que eu mostrei para vocês. Como é que faz essa análise de solo? Pega, coleta o solo e leva para o laboratório, e aí eles vão dar aquela análise de solo química ou física, tá?
Tendo análise de solo, vocês têm que ter uma recomendação de adubação para a cultura que vocês querem plantar, porque cada cultura tem uma recomendação de adubação diferente, seja ela hortaliça, ou fruteira, ou em grãos, né? Arroz, feijão. E aí, tem um livrozinho que é bem interessante, que eu vou anexar para vocês no material complementar que vocês podem usar para a vida, para fazer os cálculos de adubação, que é a recomendação de adubação e correção do solo para o estado do Ceará. Lá tem todas as culturas, milho, feijão, caju, tudo que vocês possam imaginar tem lá, para cada cultura do estado do Ceará. E não é muito diferente aqui para o estado do Piauí. Então, vocês podem utilizar essa recomendação para fazer os cálculos. Então, como eu disse para vocês, tem que ter a análise de solo em mãos e tem que também ter a recomendação de adubação para a cultura específica. Nesse caso aqui, tem a cultura do tomate. A cultura do tomate. Aí, vamos lá entender o que é essa recomendação da cultura do tomate. Aqui tem dizendo a época, que é o plantio e o primeiro ano, e aí aplica o N, o fósforo e o potássio. Aí vamos lá entender. No plantio, geralmente no tomate não aplica nada de nitrogênio, só aplica na cobertura, que é o primeiro ano, tá? O fósforo, ele aplica vamos depender aqui, vamos ver para cada faixa. O fósforo no solo, quando você for ver lá na análise de solo, tem que estar em miligrama por decímetro cúbico, porque essa recomendação é para um solo que tenha o fósforo em miligrama por decímetro cúbico. Essa unidadezinha tem que estar igual à análise de solo. Se não tiver, vai ter que converter. E aí eu vou dar umas dicas para vocês converterem. Aí o que são esses números aqui, gente? São as faixas. Por exemplo, de 0 a 7,1, 7,2 a 14,2 e maior que 14,2. O que é que significa isso? Vamos supor que sua análise de solo, o fósforo deu 5 miligramas por decímetro cúbico. Então, qual a faixa que está aí? 0 a 7,1, porque o 5 está entre 0 e 7,1. Então, o que é que você tem que dizer? Se seu solo está com 5 miligramas só de P2O5, que é o fósforo, vocês vão ter que aplicar no plantio 300 quilos por hectare. Por que quilo por hectare? Porque está dizendo aqui na recomendação, quilo por hectare. No plantio 300 quilos por hectare. E no primeiro ano, vocês não precisam aplicar nada de fósforo. Vamos supor que sua análise de solo deu 18 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Então, ele está nessa faixa aqui, ó. Maior que 14,2. Aí, você vai ter que aplicar 120 quilos por hectare no plantio de fósforo e 100 quilos por hectare no primeiro ano. Prestem muita atenção a isso. Isso aqui, então, deixa eu apagar aqui, né? Esses aqui são as faixas do fósforo que vocês encontram na análise de solo. E essas aqui são as recomendações de fósforo. Já o potássio, a unidade que está aqui para essa recomendação é milimol carga por decímetro cúbico. Então, vocês têm que ver na análise de solo se tem essa mesma unidade. E aí tem as faixas também, de 0 a 0,8, 0,9 a 1,6 e maior que 1,7. Vamos supor que a análise de solo deu 1,3, 1,3 milimol carga por decímetro cúbico de potássio. 1,3 está em que faixa? Aqui, entre 0,9 e 1,6. Então, vocês têm que fazer o quê? Aplicar 80 quilos por hectare, né? No plantio de potássio e 120 quilos por hectare no primeiro ano. Entenderam? Se deu 2,1 milimol carga por decímetro cúbico de potássio, aí então tá maior que 1,7, tá nessa faixa aqui. Então, você tem que aplicar 50 quilos por hectare no plantio e 80 quilos por hectare no primeiro ano. Vocês têm que entender essa recomendação de adubação, porque senão vocês não conseguem fazer os cálculos lá na frente, porque tem que entender essa tabelinhazinha que tem as faixas para cada nutriente e tem também as épocas, tá? Para a gente conseguir fazer os cálculos lá na frente. Vamos lá avaliar os teores de N, P e K do solo e sua recomendação para a cultura do tomate com esses nutrientes. Vamos lá.
Primeiramente, a gente tem que fazer uma tabelinhazinha. Plantio aqui, ó. Igual essa recomendaçãozinha aqui. Plantio, escreve a mesma coisa. Primeiro ano, né? Primeiro ano. E aqui a gente coloca quilo por hectare, porque é o que tem na tabelazinha. Como eu já disse para vocês, tá aqui, ó, quilo por hectare. Aí coloca nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha aqui de vergonha. Eita, vai dar certo. Vamos fazer uma linhazinha aqui, todo mundo fazendo comigo, tá? Na verdade, é melhor vocês entenderem para depois vocês fazerem esses cálculos. Quilo por hectare, NPK, plantio em primeiro ano do tomate. Então, vamos lá. Nitrogênio. Onde é que está o nitrogênio aqui? Vamos para a recomendação aqui de adubação, nitrogênio. Ele diz o quê? Que no plantio é quanto? Nadinha, não aplica nada no plantio de nitrogênio. E no primeiro ano, aplica 200 quilos por hectare. É bem simples isso, gente. Se vocês entenderem, isso aqui é bem simples de fazer. O que mais? Vamos para o fósforo. O fósforo, tem que achar na tabela. O fósforo tem que ser em miligrama por decímetro cúbico. Miligrama por decímetro cúbico. Vamos lá procurar na análise de solo. Cadê o bendito fósforo? Tá aqui, P. Vocês estão vendo aqui, ó, P. Miligrama por decímetro cúbico, tá igual a recomendação de adubação. Qual o valor? 21,5. Tá bem fácil de achar esse valorzinho, né? Bem fácil. 21,5. Então, vamos lá. 21,5 tá em qual? 21,5 tá em qual faixa? O 21,5 tá entre 0 e 7,1? Não, né? Tá entre 7,2 e 14,2? Não. O 21,5, ele tá maior que 14,2. Então, você vai aplicar quanto? 120 no plantio e 100 no primeiro ano. Aí, você coloca aqui, ó, 120 no plantio e 100 no primeiro ano, quilos por hectare. Pronto, fechou o fósforo. Fechou o P2O5. E o potássio? A gente tem que procurar o potássio. O potássio aqui, ó, lembrando que tá em milimol carga por decímetro cúbico. Vamos ver se na tabelinha, se na análise de solo está em milimol por decímetro cúbico. Como vocês podem ver aqui, ó, o potássio, ele tá dando 0,05. Só que ele tá em centimol carga por decímetro cúbico. Ele não tá em milimol. Aí, o que é que a gente tem que fazer? A conversão. Tem que converter. Tem que converter. Aqui, só para mostrar para vocês, ó, umas dicas. Essas dicas aqui, ó. Eu disse lá, né? Que em centimol carga, tem que transformar o centimol carga que tá nessa análise de solo. Opa! Centimol carga que tá nessa análise de solo, que é o potássio, que tá em centimol carga. E na recomendação de adubação, tá dando milimol carga aqui, ó. Milimol carga. Aí, tá aqui para vocês, para mostrar para vocês. Centimol carga decímetro cúbico por 10 ou para milimol, é só multiplicar por 10. Então, é bem fácil. É só você multiplicar o valor por 10, tá? Vamos apagar aqui. Então, 0,05 multiplica por 10 dá quanto? 0,05 vezes 10. Deu 0,5. 0,5. Aí, 0,5, pessoal, tá em que faixa? Qual a faixa que tá? Tá entre 0,08, 0,9 a 1,6 ou maior que 1,7. O valor lá é 0,5, tá? De potássio. Tá entre 0 e 0,8. Então, como é que a gente coloca aqui? A gente aplica esse aqui, ó. 100 quilos por hectare de potássio no plantio
e 150 quilos por hectare de potássio no primeiro ano. Espero que vocês tenham entendido. Então, avalie os teores de N, P e K no solo, é só isso aqui. Então, os valores de N, P e K no plantio e no primeiro ano para o tomate, tá ok? Finalizamos a nossa primeira videoaula sobre cálculo de adubação e daqui a pouquinho a gente vai ver, então, a nossa segunda videoaula sobre o tema. Acompanhe, bons estudos a todos!